Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre a Palavra de Deus, programa Jovens Destemidos, e na 8ª temporada, né? Nós havíamos iniciado um estudo sobre o livro de Ezequiel, né? Vamos até o capítulo 7. O irmão Mateus trouxe ele, começou comigo, depois veio o irmão Mateus, o irmão Gabriel Rolon, e aí nós demos uma pausa, e agora nós estamos retornando com o estudo, e como não está em sequência, nós vamos colocar na descrição aí para os irmãos, está na descrição o link da playlist do estudo sobre Ezequiel, se os irmãos quiserem ver em sequência, né? Nós vamos deixar o link. Hoje nós vamos para Ezequiel capítulo 8, vamos mostrar aqui que o profeta Ezequiel estava vendo. O irmão Brana fala muito do livro de Ezequiel, né, sendo um dos livros do tempo do fim, fala do livro de Daniel. Mostrando o tempo do fim, ele fala sobre o livro de Joel. O livro de Amós também fala muito sobre os nossos tempos. Então nós fizemos um estudo sobre o livro de Daniel, deu 53 programas, se eu não me engano. Muita coisa, né? E nós pensamos que ia ser bem rápido o estudo sobre o livro de Daniel, mas Deus foi movendo e novos assuntos a gente ia lendo e parecia que não acabava, né? E volta e meia a gente, estudando a Bíblia, nós encontramos novas coisas no livro de Daniel, né? Do profeta nos ensinando. Nós vamos em Ezequiel capítulo 8, no verso 1, para nós vermos aqui o que o profeta Ezequiel estava falando aqui nesse capítulo, né? Diz assim: sucedeu, pois, no 6º ano, do 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima, como o aspecto de um resplendor com uma cor de âmbar. No primeiro episódio que nós falamos sobre essa série de Ezequiel, nós falamos um pouco sobre a cor âmbar, né? O Brana nos falou na mensagem de Apocalipse capítulo 4, segunda parte, sobre esse mistério que está envolto dessa cor âmbar. Se os irmãos não assistiram, volte lá, que os irmãos vão entender o que Ezequiel está vendo aqui, né? E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, no verso 3 eu estou lendo, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, que estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava essa imagem de ciúmes na entrada. Gostaria de falar hoje com os irmãos sobre essa imagem dos ciúmes. O que a Bíblia está nos falando aqui? Que na porta do templo estava a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes em Deus, né? Então nós vamos falar um pouco isso e vamos, no decorrer aqui do nosso programa, vamos lendo aqui o restante das Escrituras para entendermos o que Ezequiel está dizendo aqui, amém? Baseado nas Escrituras, que nós vamos falar isso aqui. Para nós entendermos o que essa Escritura está dizendo, porque aqui está falando da imagem dos ciúmes, porque aquilo que provoca ciúmes em Deus. Aí você fala assim, não, então se Deus tem ciúmes, né, tem muita gente que interpreta mal as Escrituras e nós sempre temos que tomar cuidado com isso. Porque a pessoa fala assim, não, Deus tem ciúmes, por isso que eu tenho ciúme também. Mas o ciúme de Deus não é esse ciúme carnal. O ciúme de Deus é um ciúme de zelo pela sua palavra. E você romper a sua palavra, você romper uma aliança com Deus, isso traz a ira a Deus, porque ele tem ciúme pela sua palavra, certo? Deus é um Deus ciumento pela palavra, pelo zelo que ele tem por aquilo que ele falou, certo? Quando você descumpre aquilo,
ele tem ciúmes e aquilo irrita o nosso Deus. E o irmão Branham até chega a dizer assim, se tem uma coisa que irrita Deus, é incredulidade, porque a incredulidade você está rompendo a palavra, e Deus tem compromisso com a palavra, e quando você não crê na palavra e você tem incredulidade, isso deixa o nosso Deus irado, porque ele tem ciúmes, certo? Tem ciúmes. E assim, a incredulidade ela abrange muitas coisas, desde quando a pessoa fala, eu creio em Jesus Cristo, e talvez, sei lá, sobe na plataforma, ocupa um cargo na igreja, mas a sua vida não condiz com o que ele fala, isso se chama incredulidade também. E isso também deixa o nosso Deus irado, né? Deixa Deus irado. Então, para nós entendermos isso aqui, visto que o nosso Deus é um Deus que tem ciúmes pela sua palavra, vamos lá em Êxodo capítulo 34. Eu gostaria de comparar aqui dois tipos de traduções das Escrituras, né? Nós vamos entender o que a Bíblia está tentando nos dizer aqui. Nós vamos no verso 10, né? Que diz assim, então disse, Êxodo 34, verso 10. Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda, então veio, a aliança de Deus que ele está fazendo com o povo de Israel. Porque nós temos que lembrar aqui, que no verso 33, no capítulo 33 de Êxodo, só para nós nos localizarmos nas Escrituras, você vai encontrar Moisés, né, entrando na brecha pelo povo, que Deus queria matar, e Moisés entrou e falou, Senhor, tenha misericórdia desse povo, né? Nós vamos encontrar 2 vezes Moisés fazendo isso durante a sua vida, né? Ele entrando na brecha pelo povo. O irmão Branham fala assim, será que nós temos ministros que entram na brecha pelo povo hoje? Como Moisés, né? Moisés, ele entra na brecha pelo povo e Deus ouve Moisés. Deus ouve Moisés e ele faz essa aliança, né? E aí olha o que ele vai dizer aqui. Se você não guardar a aliança de Deus, porque ele tem ciúme disso aí. Porque assim, toda a terra está debaixo dessa aliança, está debaixo da palavra de Deus. E quando qualquer ser humano da terra não guarda a aliança que Deus colocou, isso deixa Deus irado, certo? Então vamos lá, no verso 11, 34 de Êxodo, diz assim, guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Você vê que a Bíblia ela se conecta, né? Você lembra que lá na frente, nas Escrituras, diz amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E aqui está uma lei que Deus estava falando, guarda-te de ter amizade com o mundo, para que não seja laço diante de você. E no verso 3 diz assim, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Então vamos lá, essa tradução de João Ferreira de Almeida diz que o nome do Senhor é zeloso e é um Deus zeloso. Aí, na Bíblia King James, essa mesma escritura, na tradução da King James, no verso 14, né, diz assim, porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Aqui, né, pode parecer que está tendo uma grande contradição das Escrituras, mas na verdade não está tendo tanta contradição assim. Porque, lembra-se do que eu disse no começo, existe o ciúme carnal, mas existe o ciúme de Deus. O ciúme carnal é aquele que causa a violência na pessoa, é o espírito, né, de ciúmes. O espírito de ciúmes. Agora, esse ciúme de Deus é um ciúme zeloso, porque ele zela pela sua palavra. Então aqui está falando, o nome do Senhor é zeloso, mas aqui está dizendo, cujo nome, na Bíblia King James, o nome do Senhor é ciumento, porque ele é um Deus ciumento. Você sabe que a Bíblia King James ela tem uma tradução mais ao pé da letra, né? Mais ao pé da letra.
Então o nome, baseando aí, o nome do Senhor é ciumento, porque Ele é um Deus ciumento. Ele é zeloso pela palavra, certo? Então aqui, nós lemos aqui Êxodo, mostrando na lei do Senhor o que Ele estava fazendo lá no princípio, falando, eu vou estabelecer uma aliança, vocês têm que guardar a aliança, não fazer amizade com o mundo, e se romper essa aliança, né, eu vou matar vocês, certo? Era a ordenança que Deus estava dando para o povo. O ciúme de Deus. Isso aqui, irmão, isso aqui é tremendo. O grande ciúme de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com a palavra, né? Às vezes nós vemos aqui no nosso tabernáculo o pastor Oswaldo falando, vocês que têm cargos no som, na mídia, os músicos, tomem cuidado, tenha reverência na hora do culto. Não é por causa do pastor que ele está fazendo aquilo. Ele não está falando para que ele se sinta bem, o pastor. Não, é porque Deus é ciumento. Deus tem um ciúme pela sua igreja. E quando não há reverência dentro do santuário de Deus, pode ser que imediatamente aquilo não aconteça, mas Deus vai matar aquela pessoa. Talvez não fisicamente, mas o espírito daquela pessoa vai ser morto, né? Vai ser jogado nas trevas espirituais, né? Então nós vemos que às vezes muitos pastores, nós vimos isso aí, ministros nas denominações, seja dentro da mensagem, brincam com Deus, vão na plataforma, pregam, mas têm uma vida toda torta. Deus tem ciúme disso. Ele tem ciúme. Por isso que a imagem do ciúme estava na porta da entrada do tabernáculo, porque na porta do templo, porque Deus tem ciúme da sua casa, Deus tem ciúme da sua palavra. Ele é um Deus ciumento. E quando você quebra a aliança que Ele fez com você, Ele fica irado. E nós vamos ver isso aqui, Ezequiel falando de como que Deus tratou com Israel. Como que foi que Deus tratou com Israel? E lembrando uma coisa, nós estamos estudando o livro de Ezequiel e tentando trazer isso para os nossos dias. Não com a minha habilidade, mas o irmão Brana, né, vai nos mostrar isso aqui. Nós vamos mostrar o irmão Brana falando, né? Agora veja uma coisa. O nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Tem ciúme da sua palavra. Deus ciumento. Aqueles que se alinham com a palavra, os seus profetas, os crentes, eles também, ao se posicionar ao lado da palavra, eles se tornam ciumentos também por causa da palavra, para defender, porque eles são representantes de Deus aqui na terra. Então eles também têm muito ciúme. Então muitas vezes, irmãos, né, nós vemos assim, que hoje em dia as pessoas não querem ser mais corrigidas, né? Então, por exemplo, se um pastor sobe na plataforma para falar, isso está acontecendo de errado, a pessoa fica nervosa. Mas aquele espírito que está dentro do pastor é o espírito zeloso, é um espírito de zelo pela palavra. O ciúme de Deus está dentro dele. Quando ele vê que as coisas não estão em ordem, ele também tem ciúme porque é um ciúme de Deus. Ele quer defender a palavra. É o ciúme de Deus através dele. Quer ver? Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ver uma coisa aqui. Olha o que Paulo vai fazer. Paulo está descendo a lenha na igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios era toda bagunçada e Paulo vai lá e desce a lenha e diz assim: quisera eu suportasses um pouco na minha loucura. Tá vendo? As pessoas olham para esses pastores que corrigem a igreja como louco. Ele fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vamos na King James agora, o que diz? A King James, o mesmo capítulo 11 de 2 Coríntios, diz assim: quisera Deus vos suportasseis um pouco em minha loucura, mas de fato me suportais, porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino. Olha que coisa, irmão. Ciúme divino. Era um ciúme divino que estava sobre Paulo. Paulo estava
corrigindo a igreja de Coríntios com um ciúme divino. Ele tinha um ciúme divino. Irmão, se nós temos, graças a Deus, aqui na nossa igreja, um pastor que tem ciúme pela palavra, que corrige nós porque ele tem o ciúme, isso é o Espírito de Deus através dele. Um pastor que não alinha as coisas com a palavra, ele não tem esse ciúme de Deus. Ele deixa as coisas ir da maneira que está. Mas aquele que tem Deus no coração, ele tem ciúme pela palavra. Ciúme divino. Isso é muito tremendo isso, irmão. Agora, Elias também tinha um ciúme. Por isso que Elias saiu derrubando e Elias colocava o dedo na cara de Jezabel e Elias, porque o espírito de ciúme divino estava sobre Elias. Por isso que ele acusava mesmo. Ele acusava aquela geração. Nós tivemos um profeta chamado William Branham que também tinha dentro dele o espírito do ciúme divino. Olha lá, olha só. Vamos lá em 1 Reis capítulo 19, verso 13, né? Na João Ferreira de Almeida. Aí nós vamos na King James. 1 Reis capítulo 19. Diz assim, ó. Verso 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Irmão, olha como que... Eu acho maravilhoso isso na Bíblia, sabe? Nós acabamos de ler Êxodo capítulo 34. Você vê qual que era a ordenança de Deus? Ele falou assim, ó, eu vou deixar uma aliança, vocês têm que guardar essa aliança, mas se quebrar, a minha ira se acenderá, porque eu sou um Deus ciumento. E aqui Elias está falando a mesma coisa. Ele falou: Senhor, eu tenho sido ciumento também, tenho sido zeloso. Mas eles quebraram os seus altares, né? Eles deixaram sua aliança. Na King James diz assim, ó. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu-se a face com seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançado abaixo os seus altares, matado os seus profetas com a espada, e eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Elias era ciumento também. Não era um ciúme carnal, era um ciúme de Deus. A palavra tem que estar intacta. Se alguém mexe, ele tem ciúme, né? Eu lembro quando eu era ainda um garoto, e eu e os meus irmãos, a gente tinha as nossas coisas, mas se eu mexesse nas coisas dos meus irmãos, ele tinha ciúme daquela coisa dele, ele não gostava que mexesse. E eu tinha minhas coisas também ali, a minha roupa, a minha camiseta, que às vezes eu comprava. Se alguém ia lá e vestisse a minha camiseta, eu tinha ciúme daquilo lá, eu não gostava. Isso mostra, esse natural explica o espiritual. Deus tem a sua palavra e Ele quer que a palavra fique intacta. Se alguém mexe naquela coisa e altera alguma coisa, deixa o nosso Deus irado. Porque Ezequiel, aqui no livro de Ezequiel, foi exatamente o que aconteceu com o povo. Vejamos bem, vamos continuar aqui a escritura, só para os irmãos entenderem. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Depois que Ezequiel fala da imagem dos ciúmes na entrada do templo, né? No verso 6 diz assim: disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Aí você vai ver que Deus começa a levar Ezequiel para ver abominações que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo de Deus. E Deus estava falando, ó, eu tenho ciúmes. Estava mostrando que na entrada do templo estava a imagem dos ciúmes. Ele falou, ó, eu tenho ciúme, mas agora eu vou te mostrar o que esse povo está fazendo com a minha palavra. Tente, irmão, tente juntamente comigo adequar isso para o que está acontecendo hoje no nosso tempo. O que não está acontecendo dentro das igrejas, né? E aí ele diz assim, ó, e levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta.
Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então lembre-se de uma coisa, irmão. O templo ele era feito segundo as ordenanças de Deus. E toda a porta que foi colocada no tabernáculo era a porta que Deus ordenou ali. Você sabe que o irmão Brana disse que uma porta de Deus, quando ela é aberta, é bênção. Então havia portas que foram ordenadas, mas aqui, essa porta que estava aqui, era uma porta estranha. Não era uma porta que Deus tinha feito, ela estava num buraco na parede, eles haviam feito um buraco na parede e feito uma porta que não foi Deus que tinha feito. Era uma porta de homens. Veja bem. Verso 9, então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então, e entrei, olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Você lembra, irmão, que na lei de Moisés existiam animais puros e animais impuros. Os animais puros representavam a igreja, né? Sempre que fala dos animais puros, o cordeiro, a pomba, né? Sempre está falando de coisas boas, mas quando se fala da serpente, quando se fala do porco, é coisa estranha. Répteis, animais impuros, né? E estavam em pé diante dele 70 homens dos anciões da casa de Israel. E Zazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, em cada um tinha na mão o seu incensário. E subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, vixe, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Tá vendo? Eles se escondiam na parede, faziam as suas próprias adorações ali, achando que Deus não estava vendo. Mas Deus via o buraco na parede. Isso em visão, isso é uma parábola que Deus está nos mostrando aqui. E disse, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz, o irmão Brana vai falar sobre Tamuz no livro das Eras, que Tamuz porque essa doutrina da Trindade, irmão, que é uma doutrina satânica que veio das profundezas do inferno, essa doutrina satânica ela não começou hoje. Essa doutrina satânica havia começado lá em Gênesis, quando Nirode, a mãe de Nirode, né? E ainda o pai de Nirode, né? Havia o pai de Nirode, o Nirode, e a mãe de Nirode, que era uma das maiores que tinha. Nos remete muito à Virgem Maria, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, Deus, né? Uma trindade aí. E Tamuz, ele representava o filho de um Deus, né? Eles estavam chorando, as mulheres estavam adorando, chorando a trindade dentro do tabernáculo do Senhor. E disse assim, e disse-me, vês isto, filho do homem, ainda tornará a haver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente, eles virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, vê isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvireis. Fazendo abominações dentro da casa de Deus, com falsas doutrinas dentro da casa de Deus, Tamuz, adorações pagãs dentro da casa de Deus, achando que Deus não estava vendo, mas Deus tem ciúme. E quando você rompe com a aliança que Deus fez com o seu povo. É o que vai acontecer aqui no capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. A ira de Deus, ele irado. E mesmo que clamem a eles, existe uma linha da misericórdia. Quando você passa pela linha da misericórdia, você pode chorar, irmão Brana diz, você pode até vir na igreja chorar, mas ainda assim você já passou da linha da misericórdia e não há como retornar, a não ser se for a grande e poderosa graça de Deus, né? Porque nós lembramos, irmãos, que a graça de Deus, ela rompe todas as coisas, né? Se não for o propósito de Deus, não tem como retornar. Mas a graça de Deus, ela vai além. Os irmãos lembram dos 2 filhos da irmã Hatmose,
que eles passaram da linha da misericórdia, porque eles estavam blasfemando do profeta de Deus. Eles estavam ali zombando, e você sabe que blasfêmia na Bíblia não tem perdão, é um pecado imperdoável. Então eles tinham passado da linha da misericórdia, os 2 filhos da irmã Hatimosa. Mas quando a irmã Hatimosa falou, eu quero a salvação dos meus 2 filhos, a mão do Senhor foi além da linha da misericórdia e puxou aqueles 2 filhos para a graça. Então só se for a graça de Deus para buscar uma pessoa que passou da linha da misericórdia. Nós não queremos passar da linha da misericórdia, nós queremos ficar com a palavra. Amém? Nós vamos aqui na última escritura, Números capítulo 5, verso 11, que diz assim, Números capítulo 5, verso 11. Deixa eu só abrir aqui a escritura que fica melhor para ler. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, porque ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então veja bem aqui que a escritura está falando aqui assim, a mulher, ela, vamos dizer assim, deitou com outro homem. E aí não teve nenhuma testemunha contra aquela mulher. Mas o homem, ele desconfia, tem ciúmes daquela mulher. Então o que ele vai fazer? No verso 15 diz assim, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 da efa de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Tá vendo? Então existia uma lei do ciúme na lei de Moisés, a lei do ciúme. E aí o sacerdote, no verso 16, o sacerdote a fará chegar e porá perante a face do Senhor. Agora, irmão, uma coisa aqui que eu acho muito importante, né? Eu acho maravilhoso, na verdade. Maravilhoso isso. É que hoje, quando você leva, por exemplo, uma pessoa a crime na polícia, e a pessoa ela mente, né? Ela mente. Você sabe que Deus fez o ser humano não para mentir. Quando o homem mente, o sangue ele começa a subir, né? Para a cabeça. Você vê que às vezes sempre que uma pessoa mente assim, uma mentira bem descarada, e às vezes ele não é acostumado a mentir, seu rosto fica vermelho, porque o sangue ele começa a subir e os nervos começam a ficar mais, começa a se movimentar mais. O ser humano não foi feito para mentir, né? O seu coração começa a acelerar mais. E aí hoje nós temos o detector de mentira, que justamente ele é colocado para ver o batimento cardíaco, os nervos, né? Para ver se a pessoa está mentindo. Mas olha o detector de mentira de Deus que Deus tinha. O verso 17 diz assim, o sacerdote tomará água santa no vaso de barro, e também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes. Porá sobre as suas mãos e a água amarga que traz consigo a maldição. Estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou, e se não te apartastes de teu marido pela imundícia, dessas águas amargas amaldiçoante será livre. E o sacerdote, aliás, no verso 20, mas se te apartares do seu marido e te contaminaste, e algum homem fora do seu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição e por praga, por meio do seu povo, fazendo-te o Senhor consumir a sua coxa e inchar o seu ventre. E essa água amaldiçoante entre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá, amém e amém. Então aí estava o detector de mentira. A mulher tomava aquela água santa. Se ela tivesse mentido, o ventre ia inchar, né? O ventre dela ia inchar.
e ela não teria mais filhos, né? Quando a Bíblia fala da coxa, está falando do órgão reprodutor do ser humano. Então ela seria estéril. Mas se ela tomasse água e ela estivesse falando a verdade, então ela ia continuar tendo filhos. Então, você vê aqui que esse detector de mentira não era que era uma coisa sobrenatural que acontecia naquela água. Não, você vê que havia uma mistura, que Deus ordenou ao sacerdote fazer uma mistura com o barro, com aquela água que tinha uma certa mistura, e aquela água ela descia, quando a mulher tomava, aquela água descia, e dependendo de como estivesse o organismo da pessoa, porque quando a pessoa mente, o seu organismo ele altera. E da maneira que tivesse o organismo daquela mulher, aquela água teria efeito. Entende? Teria efeito. Então foi uma receita vinda dos céus, justamente para ver se a pessoa estava mentindo ou não. Porque Deus não fez um homem para mentir. Ele sabia que quando a mulher mentisse, o seu organismo iria alterar e aquela água faria efeito e traria esterilidade para aquela mulher, né? Então aí nós vemos o quê? Que existia uma oferta de ciúme sobre Israel, que quando ele se desconfiasse, ele levasse até os sumos sacerdotes. Então isso estava mostrando que também Deus tem ciúme da sua noiva, da sua palavra, do seu povo. Porque você lembra assim que lá no livro das eras, o povo, na era de Éfeso e Esmirna, eles começaram a blasfemar, não contra a Escritura, mas começaram a blasfemar contra o povo de Deus. Vocês vão lembrar disso. E isso irou Deus, porque além de Deus irar contra a palavra, quando você vai contra a palavra, mas quando você fala contra o povo de Deus, Deus se ira também, porque Deus tem ciúme da sua palavra, da sua noiva, porque a noiva é a palavra, é uma noiva palavra, né? Então, eu creio que era isso que eu tinha para apresentar para os irmãos aqui, sobre a imagem dos ciúmes, como que o nosso Deus tem ciúmes da sua noiva, da sua palavra, da sua aliança. Essa aliança, né, remete a uma aliança de matrimônio. Deus tem ciúme da sua palavra. Bem, Senhor Jesus Cristo te abençoe e nós continuemos firmes, né, nessa palavra e não rompendo a aliança com Deus. Shalom.